paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na segunda leitura, de sequência cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos, e estamos no segundo livro de Crônicas. Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 19. Nós já vimos que o rei de Israel procurou aliança, com Josafá, o rei de Judá, para que fossem à guerra. Mas o rei de Israel, ali já foi profetizado contra ele, que ele não deveria subir, que ele não voltaria de lá. Mas ele não acreditou, porque tinha vários profetas lá, e todos os profetas profetizavam o que era bom aos ouvidos do rei de Israel. Mas o profeta de Deus falou claramente, que ele estava ali, que era o profeta Micaías, ele estava ali realmente profetizando em nome do Senhor. Ele não gostava de ouvir Micaías, porque como o rei de Israel estava longe da presença do Senhor, obviamente as coisas que viriam não seriam bom para eles. E Micaías, o profeta de Deus, ele dizia exatamente o que Deus mandava, ou seja, chamando a atenção dele para que ele se voltasse verdadeiramente para o Senhor. E Josafá, o rei de Judá, ele subiu junto, ele foi à guerra, tanto que, olha a esperteza do rei de Israel, ele se disfarçou de homem de guerra, aliás, homem de guerra, nem sei direito a roupa que ele pôs, mas ele se disfarçou para que ninguém reconhecesse ele como rei. E Josafá era o único vestido de rei, era o único trajado de rei, para que quando viesse o exército adversário, matasse ele e não o rei de Israel. Mas Deus é tão poderoso, Deus é misericordioso, e Josafá estava nos caminhos do Senhor. Então, ele ali, quando ele percebeu que o exército vinha, ele clamou ao Senhor e o Senhor o protegeu. E um soldado, do adversário, ele lançou a flecha para o alto. Ele lançou, ou seja, sem direção, e a flecha caiu exatamente no rei de Israel. E ali ele sucumbiu, Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 19, o profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tomassem ao Senhor, Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-vos, que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias,
o sumo sacerdote presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante entre vós. Esforçai-vos, pois, a fazei-o, e o Senhor será com os bons. Aqui, Josafá está dando a ordem explícita, né, que é para seguir ao Senhor, seguir aos mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, que o julgamento não é dos próprios olhos, e sim do Senhor nosso Deus, né? Deus é justo e Ele quer que seja feita a justiça. E a gente continua no capítulo 20, Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus ímpios. Agora só um detalhe aqui, né, que Josafá ele foi chamado a atenção, porque quando ele se aliou com o rei de Israel, ele não perguntou para Deus, né? Ele simplesmente foi, ele aceitou e foi. Embora Israel e Judá são irmãos, né? Mas a tribo de Israel, né, o povo de Israel, não estava nos caminhos do Senhor, e de Judá estava. Então, a obrigação do rei de Judá era fazer o quê? Primeiramente, consultar a Deus para saber se ele deveria ou não fazer esta aliança. Mas Deus é misericordioso, é amoroso, e assim ele livrou a Josafá. Mas isso teve as consequências, né? Ele, como ele sempre andou nos caminhos do Senhor, o Senhor, como é misericordioso, acabou tendo ali de misericórdia com ele, porque ele sempre andou nos caminhos do Senhor. Ele limpou a cidade, né, de Judá. Ele acabou com os ídolos, né? Ele levou o povo ao Deus verdadeiro. Então Deus viu isso, né? Chamou a atenção dele pelo erro que ele cometeu, mas como ele anda nos caminhos do Senhor, então ali ele foi perdoado. E no capítulo 20, e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Egedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e nos ouvirá e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Olha só, esse povo que está vindo contra Israel, né, contra o povo de Deus, essas nações impediram os israelitas de passarem por lá, porque quando eles saíram do Egito, eles tinham que passar por muitas cidades até chegar à Terra Prometida. Então, o que eles faziam? Eles mandavam mensageiros nas cidades, pedindo permissão para passar pelo meio da cidade, porque se fosse para rodear a cidade, seria muito longa a viagem. E esse exército que está vindo atrás é o exército exatamente do reino que impediu a passagem do povo. E a gente continua no versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que temos, o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti,
E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Gelel, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Zeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos do coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé em Jeosafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus deu-lhe repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Azuba, filho de Sili, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos sucessos de Josafá, assim primeiros como últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliastes com Zacarias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Olha só o que sempre acontece, né? Está nos caminhos do Senhor
e de repente comete um deslize e se afasta do Senhor, né? Deus não se afasta de ninguém, nós é que nos afastamos dele. Ele tinha tudo ali, ó, imagina só, um exército imenso, onde eles não teriam chance alguma. Quando eles chegaram para pelejar contra o exército, todos já estavam mortos, porque Deus foi à frente e acabou com o exército. Então, imagina só, Deus fez tudo isso para que eles continuassem no caminho do Senhor, mas ao invés de eles continuarem sempre buscando ao Senhor, ele foi buscar o rei de Israel, né? Foi buscar o rei de Israel sem consultar ao Senhor, e ali ele teve já a profecia de que não iria para a frente, né? Aí, para finalizar o reinado de Josafá, a gente vê a morte dele e a impiedade de Jeorão, no capítulo 21. Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Jeosafá, Azarias e Jeiléu, e Zacarias e Azarias, e Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, e de ouro, e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o seu primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Esse ali já prevaleceu a ambição, né, para não correr o risco de perder o seu trono para um dos irmãos, preferiu matar todos, né? Ou seja, ele já viu que ele não estava no caminho do Senhor. E a gente continua no versículo 5. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomeus contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomeus que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de Israel, seus pais, Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel, e fizestes corromper a Judá e aos seus moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matastes a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio do mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade de dia em dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levantaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegando que foi o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades alguma.
e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Olha só, esse aqui realmente foi contra o Senhor, e o povo ali sentiu na pele que ele realmente estava contra o Senhor, né? Pois o próprio povo demonstrou ali na sua morte que não teve, que não tinha boas lembranças dele ali, vamos dizer assim, né? Mas é sempre andar nos caminhos do Senhor. O Senhor nos mostra em que direção seguir. Nós é que muitas vezes nos desviamos, né? Mas o Senhor mostra que indo pelo caminho dele tudo dará certo. Então se mantenha firme no Senhor, não se afaste do Senhor, porque ele abençoa e protege aqueles que andam com ele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Purifique-a de todo mal, Pai. Caia por terra toda enfermidade, toda seta maligna, em nome de Jesus. Eu peço a ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a ti pelos teus filhos, não somos nada sem ti, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.